Oi pessoal, aqui é o Elson, eu sou economista e estrategista aqui da Safari, sócio da Safari também. E a gente fez esse vídeo aqui para falar um pouco de como é que a gente está vendo esses grandes riscos globais que estão indo para o mercado. Tá? Realmente é o grande risco que a gente tem hoje olhando. Acho que a história doméstica, apesar de toda a turbulência, apesar de ser um ano eleitoral, ela é um pouco mais sólida. O grande risco que a gente tem olhando para preços aqui para o mercado de ações, para todos os mercados aqui, pensando no Brasil, está na dinâmica global. Tem dois pedaços aqui dessa história, um pedaço que a gente gosta mais, que é a China, apesar de ser também turbulento por causa de Ômicron, etc. Mas aqui acho que a história é melhor, e tem uma história que é mais difícil, bem mais desafiadora, que é esse ajuste de política monetária forte, que a gente ainda está no meio do caminho dos Estados Unidos. Tá? Vou começar falando um pouco sobre esse primeiro, depois eu entro em China rapidamente. Bom, o grande problema que eu acho global é Estados Unidos. A dinâmica de mercado de trabalho e de inflação corrobora uma ideia de mais taxa de juros. Quando eu olho para a curva lá, a gente ainda está falando na parte intermediária de juros reais muito baixos ainda, eles estão muito perto do zero ainda. E olhando para o mercado de trabalho aquecido do jeito que está, com escassez de mão de obra que tem, você muito provavelmente vai ter que fazer mais de aumento de juros do que tem na curva hoje para desacelerar essa economia. Das duas, uma, ou você vai ter que fazer mais, ou a economia vai ter que entrar em recessão mais cedo. Nenhuma das histórias é boa para o mercado de ações. Então, Estados Unidos ainda é uma história em construção. Você tem mais aperto monetário por vir e tem mais riscos de recessão pela frente. Pode ter uma história em que a recessão é menor, que o aperto monetário é um pouco mais reduzido, com a inflação caindo? Pode. Mas assim, essa é uma das histórias possíveis e as outras são muito ruins para o mercado. A gente tem que estar protegido disso. Tem um atenuante importante, acho que esse é o grande determinante dos momentos em que você vai aumentando suas proteções ou vai diminuindo, que é a China. China é o grande driver para o mercado brasileiro, foi assim no começo do ano. A recuperação de China fez com que aqui e em alguns outros emergentes produtores de commodities o mercado fosse muito melhor do que os mercados globais no começo do ano. Essa história virou um pouco a partir de abril por causa do risco de Covid. A China está num outro momento de policy, ela está num policy muito mais expansionista agora, pós-Covid ainda mais. Mas quando chegou lá em abril, principalmente com a subida de casos em Xangai e a parada que você fez muito abrupta naquela região, o mercado colocou esse risco nos preços. Tá? Olhando para frente, tem duas coisas aqui, eu acho. Realmente, Covid-0 e Ômicron não são coisas que conversam muito bem. O custo econômico de você implantar Covid-0 com um tipo de vírus que é tão transmissível como a Ômicron é muito grande. Por outro lado, a gente está saindo dos piores momentos de lockdown, então você está começando a fazer uma flexibilização, ela é meio turbulenta, mas assim, você está fazendo uma flexibilização e está fazendo a volta da atividade. Eu acho, e essa é uma boa aposta, se você tiver uma volta de atividade sem uma parada grande, como você viu em Xangai em abril, nos próximos 2, 3 meses, parece ser um cenário razoável, esse mercado tem mais para voltar. Tá? Então, esse é um atenuante importante. A gente está no mercado de renda fixa global muito puxado por Estados Unidos, muito negativo. Tem perspectivas difíceis para o mercado de ações por lá. Mas a China pode ser um atenuante importante. É em cima dessa dinâmica que você vai calibrando um pouco as proteções que você tem para as histórias locais. As histórias locais, a dizer, são positivas. É isso por hoje. Obrigado.